Vocês estão percebendo uma rede de solidariedade, de partilha, tomando conta de todos os lugares? Aqui na nossa cidade existe um movimento tão bonito das pessoas preocupadas com os trabalhadores informais, das pessoas preocupadas com quem está na rua, e está se transformando num movimento belíssimo, rico. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é a hora da partilha mesmo. É nesses momentos difíceis que a gente pensa no outro, que a gente partilha. Eu queria dizer a você que é hora de você distribuir conhecimento. Então partilhe com seus colegas do TV Enem, manda para eles o link das plataformas de vídeo, manda para ele tvenem.com.br, manda para ele também quais são os canais e os horários que o TV Enem está passando nas TVs abertas e nas TVs a cabo também. Não esqueça, partilha e solidariedade. Sabe para quê? Porque esse seu colega vai ser seu colega de faculdade também. Paz e luz para você. Vamos começar? TV Enem. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o que é um elemento temático, ou melhor, no plural, o que são os elementos temáticos. Você vai ver que não é difícil, é super tranquilo. E o entendimento dos elementos temáticos, esse entendimento é fundamental para que no Enem você feche a competência 2, não é verdade? Porque para você tirar uma nota 1000, é preciso que você feche as 5 competências. Então, quando nós estamos pensando nos elementos temáticos, nós estamos pensando na competência 2, que é o entendimento da proposta. Mas vamos por parte. Vamos entender primeiro o que é a palavra elemento. Já parou para pensar sobre isso? O elemento é uma parte constituinte de um todo, é um componente. Vamos exemplificar. Vamos pensar, por exemplo, numa casa. Quais são os componentes de uma casa? Para que eu considere algo como uma casa, o que é que esse algo, o que é que esse todo precisa ter? Quais seriam as partes desse todo? Os componentes desse todo? Paredes, teto, chão, sala, cozinha, banheiro, varanda, portas, janelas, não é? Então eu preciso desses elementos para ter o entendimento do que seja uma casa. Quais são as partes, os componentes de uma festa? Como seria? Tá? Os convidados, os músicos, os garçons, as comidas, as bebidas. E quais seriam os elementos de uma lei? De uma lei como a lei seca, por exemplo. Quais são as partes de uma lei? Artigos, parágrafos, não é? Muito bem. Então nós agora já entendemos o que são os elementos. Os elementos são os constituintes de um todo, né? De uma parte. Agora vamos entender o que é um elemento temático, ou o que são os elementos temáticos, porque nos temas do Enem temos mais de um, tá? Lembre que temático vem de tema, né? Então o tema é uma frase. Note que essa frase ela é formada por palavras. E a partir de hoje vamos chamar essas palavras de elementos temáticos, ou seja, elementos do tema. Como estamos falando sobre redação, sobre propostas de redação do Enem, nós sempre falamos assim, né? Qual foi o tema do Enem 2003? Qual foi o tema do Enem 2013? Qual foi o último tema do Enem? Né? Então esse tema é uma frase formada por elementos, por partes, que constituem o todo que é o tema. E essas partes são as palavras. Como são elementos do tema, são palavras do tema, chamaremos de elementos temáticos. Não é tranquilo? Eu acho isso muito tranquilo, tá? Os temas do Enem, pessoal, eles podem ser interrogativos ou não, tá? Em ambos os casos, a redação de vocês será sempre uma resposta ao tema, né? Então vocês vão ter sempre que pensar o tema. Lembra das nossas outras aulas? O tema, aí vem a tese, os argumentos. Mas vamos fechar hoje, vamos falar hoje sobre elemento temático, sobre essa competência 2. Porque o bom entendimento
do tema vai fazer com que vocês elaborem uma tese pertinente, uma excelente tese, e que vocês possam, né, também elaborar grandes argumentos. Só perguntar a tese o porquê, e aí pega lá duas respostas, e aí é argumento 1 e argumento 2, tá. Mas tudo isso envolve um elemento temático, tá certo? Competência 2 é a única competência que, se você zerar a sua redação, tá? Então, vamos pensar num tema de 2003. Em 2003, o Enem colocou um tema interrogativo. Qual foi o tema? A violência na sociedade brasileira. 2 pontos. Como mudar as regras desse jogo? Vamos repetir? A violência na sociedade brasileira. 2 pontos. Como mudar as regras desse jogo? Interessante, não é? Então, note que em 2003 o tema foi interrogativo e não era para você escrever sobre violência. Violência aí, no caso, é o assunto. Assunto é diferente de tema. Assunto é geral. O tema é um recorte. Por isso que o tema também é chamado de recorte temático. Vamos lá. Então, no tema de 2003, qual foi o primeiro elemento temático? Foi a violência. Então, o assunto é violência. A violência existe? Existe. E ela acompanha o homem ao longo de sua história, né? Então, na matéria história, por exemplo, lembra nas salas de aula, quando vocês estão, né? Estão aí na sala de aula estudando a matéria história, são muitas guerras. Então há muita violência. A violência marca a história da humanidade, essa barbárie, né? Que anda ao lado da utopia, ok? Qual o segundo elemento temático? Qual foi o segundo elemento temático do tema do Enem de 2003? Sociedade brasileira. Então perceba, eu não era para falar de violência no mundo inteiro, eu tinha que falar violência na sociedade brasileira, certo? Agora, ao desenvolver o meu tema nos desenvolvimentos 1 e 2, é lógico que eu posso comparar a violência que acontece no Brasil com a violência que acontece em várias partes do mundo. Vamos agora para o terceiro elemento temático. O terceiro elemento temático foi como mudar. Né? Então é possível mudar. Então note que o tema já afirma algo, que existe violência no Brasil, mas que é preciso mudar. Se você não coloca na redação, na sua produção textual, lá ao longo do seu texto, que é possível mudar e como mudar, a maneira, existe uma maneira, um jeito de mudar? Sim, claro que há, né? Com leis mais rigorosas, com a consciência da população, da importância de desenvolver uma cultura de paz, tá certo? Com diminuindo a desigualdade social, já que a desigualdade social, a pobreza é uma das causas da violência, a fome é uma das causas da violência. Então é possível mudar as regras do jogo. Você tem que botar isso na sua redação. O terceiro elemento é, mas se não botar, você vai sair do tema. E tem um quarto e último elemento temático, que é regras desse jogo. Então, no tema está claro, o quarto elemento temático sinaliza para a gente que nós estamos jogando um jogo e que nós não queremos jogar esse jogo. Por que nós não queremos jogar esse jogo? Porque o terceiro elemento temático é como mudar. Então o brasileiro já joga o jogo da violência há muito tempo. Ele está cansado, machucado, ferido. Então é preciso mudar o jogo, as regras do jogo da violência. Entenderam, meus queridos? Então o tema é a frase, formada por palavras que chamamos elementos temáticos. Então, sintetizando, retomando, ratificando o tema de 2003, eu tenho que falar sobre a violência no Brasil. Eu tenho que escrever deixando claro que o brasileiro já joga esse jogo há muito tempo, ele não quer mais jogar, porque nesse jogo todos saem perdendo. No jogo da violência, todos saem perdendo. Eu escreveria essa frase na minha redação. Eu acho que é uma frase maravilhosa para se colocar nessa redação. No jogo da violência, não há vencedores. Todos perdem. E o que aconteceu no Enem 2013? Em 2013, a frase não foi interrogativa. Qual foi o tema de 2013? Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Muitos alunos acreditavam e fizeram isso na época, lá em 2013, uma redação sobre a lei seca. Mas não era sobre isso.
né? Lei seca era o assunto é o que é geral, tá certo? Então, lei seca é um elemento temático. Existem outras palavras delimitando esse assunto. Por isso que é importante entender o que é o elemento temático, entendeu? Analisar cada palavra que compõe o tema para não perdermos pontos na competência 2. Então, qual foi o primeiro elemento temático da proposta do tema do Enem de 2013? Efeitos. Efeitos, impactos, consequências. Qual o segundo elemento? Implantação. Qual o terceiro? Lei seca. Como é uma lei, ela foi implantada. Tá certo? A implantação dessa lei gerou efeitos, sim, e foram efeitos positivos. Porque menos pessoas morreram, houve menos acidentes. E o último elemento, Brasil. Então eu deveria escrever sobre os efeitos positivos da implantação da lei seca no Brasil. Espero que vocês tenham entendido o que são elementos temáticos. Até a próxima aula. Fala, meus amores! Tudo em paz com vocês? Eu sou o professor Isaac Lago e chegando agora com a nossa aula de número 3, essa aula totalmente construída a partir do que o INEP nos propõe enquanto competência na área de ciências humanas, a competência de número 1, e também ocupada pelas 5 primeiras habilidades, já que aqui falaremos um pouco sobre toda a construção cultural, política, histórica, geográfica, de um período muito significativo para a história da filosofia, que é esse período conhecido como filosofia clássica. Primeira coisinha que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando nós falamos deste período da filosofia clássica, nós estamos falando de uma segunda fase da história da filosofia. Isso porque a filosofia que nasceu mais ou menos no século VII a.C., nas colônias ali da Jônia, na Ásia Menor, ela ocupava-se exclusivamente pela tentativa de encontrar na natureza a origem de tudo. E lembrem que a sistematização racional, a possibilidade de comprovar por exemplos aquilo que estava sendo dito, foi no seu nascimento a sua marca, a sua identidade, o seu DNA. Lembrem que o mundo grego era o mundo dos mitos, cosmogonia, e gradualmente a cosmologia, ela pede licença, ela ocupa esse lugar. Agora já não estamos mais nem no período mítico, nem do nascimento da filosofia, mas no período de uma constituição no que se refere à busca da verdade. Então nós tivemos aqui 2 nichos centrais que colaboraram muito para essa fase agora do pensamento filosófico. Primeira questão aqui foi uma mudança geopolítica. A filosofia que saiu da Ásia Menor, das regiões ali portuárias, e chegou em Atenas. Atenas que é o grande centro cultural, político, artístico do mundo grego. Então essa foi a primeira mudança. A segunda mudança ocorre no que se refere ao problema da filosofia. E problema aqui não é aquilo que dificulta o bom funcionamento do processo. Problema aqui é o foco central do estudo. No seu nascimento, a filosofia estudava e tinha como problema central a natureza. Agora, o problema central da filosofia, a busca pela verdade, o ser humano e suas relações sociais, suas construções políticas. Então, o problema agora é o ser humano, o centro, a busca pela verdade, essas relações políticas e sociais, e já não estamos mais na Ásia Menor, mas em Atenas, coração do mundo grego. Importante lembrar que a democracia ateniense diverge da nossa por 2 critérios centrais. O primeiro critério é que nós experienciamos uma democracia onde todos e todas são compreendidas e compreendidos como cidadãos. Lembrem que o mundo grego, apenas os homens nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe ateniense, de maior idade, gozavam desse direito. Mulheres, metecos, escravos e crianças eram compreendidos como seres menores, nessa hierarquia de compreensão do valor. Segundo ponto é que nós experienciamos uma democracia representativa. Escolhemos alguém para nos representar. Lá em Atenas não, a democracia era direta, cada cidadão, à luz de 2 direitos centrais democráticos, isonomia, certeza que nenhum cidadão seria vítima de nenhuma injustiça social, e isegoria, o direito à fala, o direito à expressão de ideias na ágora, garantia que todos os cidadãos pudessem falar e que teriam o direito de contrapor ideias quando aquelas postas
não caminhavam na direção dos seus interesses. É justamente por isso que um grupo muito significativo e importante nesse contexto histórico, os sofistas, eles nascem ali, eles aparecem e colaboram muito na formação cultural ateniense. Isso porque os sofistas cobravam pequenas fortunas e ensinavam os jovens ricos a bem falar, figuras como Trasímaco, como Alcebíades, como Górgias, como Protágoras. Inclusive Protágoras é autor daquela célebre frase: o homem é a medida de todas as coisas. O que é que significa dizer que o homem é a medida de todas as coisas? Significa dizer que tudo no mundo está de acordo ao que o homem valora. Ou seja, a verdade não é o que a coisa traz, mas o que o homem diz que ela é. Por isso, os sofistas, eles são compreendidos como pais do relativismo. Toma nota aí que isso é importante. Para os sofistas, não existe verdade no mundo. A verdade é construída a partir do argumento daquele que fala. Isso incomoda muito uma figura interessante em Atenas, que é a figura de Sócrates. Sócrates é um marco significativo porque Sócrates ele é o avesso, né? Ele está ali naquele processo à margem, na marginalização do que o mundo grego então valorizava enquanto Atenas nesse momento histórico, séculos 5 e 4. Sócrates primeiro feria a estética grega. Os gregos que sempre gostaram de uma estética bem afeiçoada, corpos milimetricamente divididos e dessa capacidade de bem falar, já trazida pelos sofistas. Sócrates, que era baixinho, barrigudo, careca e tinha a língua presa. E é interessante que ele não tinha a maior das graças que a filosofia ali exigia, que era o tempo livre, o ócio. Lembre que ócio significa tempo livre para negócio, negue o tempo livre. Você acaba não sendo no mundo fruto dos seus pensamentos, mas sendo consequência do pensamento de outras pessoas. Sócrates tinha uma mãe que era parteira, auxiliava mulheres no trabalho de parto. E seu pai era escultor das colunas, né, nos templos gregos. E Sócrates dizia que queria ser parteiro, mas não parteiro de pessoas. Ele queria ser parteiro de ideias e escultor, tirando o excesso que culmina na direção do equívoco, ao ponto de chegar no âmago, no centro, nessa verdade. Sócrates então vai a uma guerra, ao voltar dessa guerra recebe uma pequena pensão do Estado e passa a ter ócio. No ócio ele começa a tentar conversar com os jovens em Atenas, que descartavam, primeiro porque seu aspecto físico não era nada sedutor e tampouco o seu modo de falar. Ele que tinha a língua presa não conseguia convencer com os argumentos. Ele então, ao sentir-se rejeitado, aproxima-se daqueles que eram rejeitados pelos sofistas. Ele começa a conversar com crianças, mulheres, metecos, escravos. E é curioso que o método socrático, diferente dos sofistas, não era ensinar a falar bem, era incomodar através das perguntas. Ele herda aquela frasezinha do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, e ele começa a interpelar as pessoas a fim de que as pessoas pudessem parir seu conhecimento. Sócrates defende uma só verdade. Para ele, a verdade ela precisa ser encontrada, e só encontraremos se dialogarmos. Por isso a dialética. A dialética permite, ironicamente, você saber que não sabe tudo, só sei que nada sei, e depois, abraçado a isso, a lógica do pôr para fora o que está em você. Sócrates é condenado à morte, e essa morte dá-se após um julgamento bem interessante, bem curioso, onde ele poderia até fugir, mas ele escolhe permanecer ali defendendo a verdade do que ser um escravo num processo de fuga. E afirma, vocês matam um corpo, mas a ideia permanece viva para sempre. Sócrates tem um principal discípulo, que é a figura de Platão. Platão que vem de Platos, ombros largos, um jovem da aristocracia ateniense, que tem o privilégio de ser formado por Sócrates, de ser conduzido por ele. Para Platão, defendendo aí sistematicamente o pensamento de Sócrates, ele proporá uma reflexão interessante. Platão vai falar sobre essência e aparência. Ele vai dizer que a verdade do que somos não está na aparência que os sentidos captam, mas na essência escondida para além dessa aparência ilusória. Por isso que ele vai escrever um livro importantíssimo chamado A República, e no livro 7º trará a alegoria da caverna, onde ele narra prisioneiros que, acorrentados no fundo de uma caverna, enxergam as sombras e que um desses consegue se libertar e, ao compreender a verdade e tenta libertar seus companheiros, é compreendido por todos como um louco, que resolvem matá-lo. Ele faz alusão aí a Sócrates e chama a nossa atenção
que a aparência é a ilusão, a essência traduz a verdade. Platão teve como principal discípulo a figura de Aristóteles. O que é importante lembrarmos de Aristóteles? Aristóteles complementa um pouquinho Platão. Ele vai dizer que a verdade não está só na essência, mas que ela precisa ser manifestada no exercício prático da vida. Seria mais ou menos assim, em Platão, saber o que nos faz bons faz com que já nos tornemos bons. Em Aristóteles é necessário saber e fazer. Anota aí para não esquecer. Aristóteles é o cara que compreende a virtude como a atitude. Sejamos no mundo construtores de uma sociedade melhor pela ação. Saibamos e façamos. Só assim conseguiremos transformar a realidade. Um beijo no coração, até o nosso próximo encontro. Oi, tudo bem? Meu nome é Marília Carvalho e eu tô aqui para dar dicas de cinema que vão ajudar e muito no seu repertório sociocultural pro Enem. A minha primeira dica é o filme Ensaio sobre a Cegueira, que tem um diretor brasileiro e foi feito em 2008, baseado num livro de 1995 de José Saramago. A história começa em um dia qualquer, numa grande cidade, quando um homem diz, no meio do trânsito, que tá cego. Mas não é uma cegueira qualquer, como a gente está acostumado. É uma cegueira branca. Geralmente a cegueira que as pessoas falam um completo breu. E a dele é branca. Ele fica agoniado, pede ajuda, vai com a mulher no oftalmologista. O oftalmologista diz que não tem nada demais. Mas um dia depois, e os dias se passando, todas as pessoas que tiveram contato com ele, incluindo o médico, ficam com a mesma cegueira. Isso vira uma pandemia mundial. E aí o Estado decide juntar todas essas pessoas contaminadas em um alojamento. A única pessoa que finge estar cega, mas não está, é a esposa desse médico, desse oftalmologista, que vai lá para poder ajudar. E aí começam a acontecer várias coisas ali dentro que dão pano para muito debate. Organização social, senso de comunidade, essa coisa do próprio contágio de um vírus, né? Parece com o que está acontecendo agora com a gente. Tudo isso dá muito pano pra manga. E a parte técnica do filme também é muito boa, porque o filme ele é todo meio esbranquiçado. Sabe quando você pega e vai editar uma foto e você coloca lá naquela área de exposição, você aumenta e fica tudo meio com as partes meio brancas? Dá essa sensação o filme inteiro. Então parece que você que está assistindo também está na cegueira. Ele fala também sobre como as pessoas se adaptam em relação à privação de um dos sentidos. Então fica com o ouvido melhor, o tato melhor. Existem algumas pessoas dentro desse aglomerado que começam a se usufruir de algumas questões para poder se sentir mais hierarquicamente maior e usam do medo, né, do pânico para poder dominar. Eu acho que todos esses pequenos detalhes cabem um tempo para você assistir e fazer uma boa redação. Tchau, tchau, gente! Olá, tudo bem? Eu sou a professora Carlina Azevedo, professora de Biologia. Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre uma temática extremamente importante para você que vai fazer Enem, para você que vai fazer vestibular. Nós vamos falar sobre os vírus e as viroses humanas. E quem são esses organismos que acompanham a espécie humana ao longo da sua história? As principais características associadas aos vírus são, primeiro, a ausência de organização celular, ou seja, os vírus são seres acelulares, eles não possuem células. Por isso, eles são considerados dentro da biologia parasitas intracelulares obrigatórios. Fora de um organismo vivo, eles são inertes, sem nenhuma atividade metabólica. Dentro de um organismo vivo, ele utiliza o nosso metabolismo celular para aumentar a carga viral. Terceira característica associada a esses organismos, eles são seres patogênicos, ou seja, seres que podem provocar doenças. A gripe, a Covid-19, a AIDS são doenças provocadas por vírus. Quarta característica, os vírus eles possuem alto potencial mutagênico, ou seja, eles têm uma grande capacidade de sofrer mutação em seu material genético. Por isso, eles conseguem se adaptar muito bem a diversas condições ambientais, há inclusive diferenças climáticas bruscas.
O corpo desses organismos é formado por uma cápsula proteica denominada de capsídeo. Os vírus eles apresentam material genético, DNA ou RNA. A especificidade viral é a capacidade que um vírus tem de parasitar tipos celulares específicos, ou seja, não é qualquer organismo, né, não é qualquer célula que o vírus vai parasitar. Ele parasita tipos celulares pelos quais ele tem afinidade, ou seja, o vírus da AIDS, por exemplo, o vírus HIV, ele parasita a proteína CD4, que é uma proteína humana que está associada ao nosso sistema imunológico. Meninos, só para a gente fazer um apanhado aqui, os vírus, eles são agentes patogênicos. Não existe medicamento para combater doença viral. Quem combate as doenças virais é o nosso sistema imunológico. Todas as medicações que existem aí, elas são medicações paliativas. São medicamentos que vão ajudar o nosso corpo a combater os sintomas. Quando a gente fala sobre os retrovirais, tá? Eles são importantíssimos. Para quê? Para ajudar o nosso organismo a reagir. Mas que fique claro para vocês, o principal, tá? Que combate doença viral é o nosso sistema imunológico e não os medicamentos que a gente tem à disposição, tá bom? De acordo com o tipo de ácido nucleico presente, os vírus eles são classificados em 2 grupos. Os desoxivírus, que apresentam como material genético o DNA, e o ribovírus, que apresentam como material genético o RNA. Nós temos ali como desoxivírus HPV e a herpes. HPV ele está muito associada a câncer de colo de útero nas mulheres. A herpes tem 2 tipos. Tem a herpes labial, que não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, e existe a herpes genital, que é uma infecção sexualmente transmissível. O ribovírus, né, por exemplo, nós temos o SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, essa pandemia que nós enfrentamos atualmente. Tem a febre amarela e a dengue, que são vírus que apresentam como material genético o RNA. E meninos, eu destaquei aqui retrovírus em negrito porque o retrovírus não é uma terceira classificação. O retrovírus é, na realidade, uma variedade do ribovírus. O retrovírus são vírus capazes de sintetizar DNA dupla hélice a partir de RNA, hélice única. Esses organismos, que são chamados de retrovírus, eles fazem um processo chamado de transcriptase reversa, mas eles são classificados como ribovírus. Eles são classificados como vírus que tem como material genético o RNA. Um exemplo de retrovírus, tá, é o vírus HIV. Ele faz transcriptase reversa. E assim, ó, nesse momento que a gente vive no mundo, você sabe me explicar qual é a diferença entre surto, endemia, pandemia e epidemia? Eu trouxe essas definições para você, para ficar mais fácil. O que é uma endemia? Endemia, gente, é uma doença que ocorre dentro de uma faixa específica. Quando eu falo de uma endemia, eu estou falando de uma doença que se manifesta em uma determinada região e somente naquela faixa. Uma doença, por exemplo, do tipo epidemia, é uma doença infecciosa que é transmitida e que se espalha rapidamente, tá? Por exemplo, o Covid-19 era uma epidemia na China, tá? Nós tivemos na China um surto epidêmico. Depois nós tivemos uma epidemia e hoje nós temos uma pandemia. Por que nós temos uma pandemia? Porque a pandemia é uma epidemia que atinge níveis globais, que atinge níveis mundiais. Hoje nós enfrentamos uma pandemia de Covid-19. E o que é um surto? É um aumento repentino no número de casos em uma região específica. Quando eu digo, por exemplo, na sala do terceiro ano A, tem 8 alunos dos 20 frequentes que estão com sarampo. Eu estou falando aí de um surto, tá? Porque eu tenho um aumento repentino no número de casos. E meninos, vale a pena a gente falar um pouquinho na nossa aula de hoje sobre a Covid-19. Nós enfrentamos uma pandemia mundial, tá? Essa informação, ela foi do dia 11 de março, quando a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela declara
pandemia de Covid-19 e hoje nós enfrentamos uma pandemia de um vírus, tá? Que sofreu uma mutação e que vem sendo disseminado de forma global. Nós precisamos estar atentos aos sintomas, mas nós precisamos também das medidas preventivas. Então, lavar, higienizar corretamente as mãos, sempre, só sair utilizando máscara, proteger as vias aéreas e a boca, em caso de espirro, em caso de tosse, sempre colocar, o braço na frente ao invés da mão. Se você for manusear objetos, utilizar a luva e, em caso de sintomas, primeiro tentar tratar em casa, verificando o agravamento desses sintomas, como falta de ar, por exemplo, você procura atendimento de saúde. Por quê? Porque existe um estudo muito sério, tá? Que ocorreu na China, que mostra que 40% dos contaminados, eles eram contaminados quando eles buscavam atendimento de saúde, imaginando eles que estavam contaminados com a doença. Quantas vezes a gente não foi no médico e ouviu, né? Você está com virose. E muitas vezes a gente fica se perguntando, será que realmente eu estou com virose? Por que todas as vezes o médico fala que eu estou com virose? É muito simples. Muitas viroses têm sintomas semelhantes. Elas têm sintomas parecidos. Então, o diagnóstico, muitas vezes, ele é difícil de acontecer. Enquanto, de forma mais eficiente que a gente relatar tudo o que a gente está sentindo, fica muito mais fácil a intervenção médica, certo? Então, meninos, olha só. E o que é uma virose, tá? Como a gente falou até aqui, as viroses, elas são definidas como doenças causadas por vírus. E nós temos aí uma infinidade de doenças que são provocadas por esses organismos. Trouxe aqui uma questão do Enem do ano de 2019, para a gente responder juntos. Eu quero que você fique ligado, pegue aí seu bloquinho de anotação e venha com Carlena, que quando eu chamo, a resposta certa vem. Olha só, na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, exclusivamente reservatórios ou vetores. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Nós estamos falando aí nessa questão de um retrovírus. Perceba que ele diz que ele é capaz de produzir DNA a partir de RNA. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? A alternativa correta, dentre essas, é a letra E. Porque nós falamos durante a aula, o desenvolvimento de antirretrovirais dificultam a reprodução do vírus. Um beijo e até a próxima! Olá, meu nome é Victor Amaio e essa é a nossa aula de matemática para a TV Enem, só que dessa vez com o assunto de equações do primeiro grau. Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre a nossa equação genérica aqui, que é o seguinte: toda equação do primeiro grau ela deve sempre parecer com isso aqui, ó, ax mais b é igual a zero, onde x é a nossa incógnita, ou seja, x é o valor que nós estamos procurando. A e b são sempre pertencentes a R, ou seja, ao conjunto dos números reais. O que isso quer dizer, Vitor? Em bom português, isso quer dizer que A e B podem ser qualquer número, exceto que A não pode ser zero. Aí você me pergunta, tá, por que o A não pode ser zero? Porque se o A for zero, ao multiplicar pelo x, esse x deixa de existir. E isso aqui perde a nossa característica de ser uma função do primeiro grau. Para vocês entenderem melhor, eu vou falar para vocês sobre alguns tipos de equação. Uma equação ela é caracterizada pelo que acontece com a sua incógnita, com o valor de x. Nesse caso aqui, isso é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o meu x ele está elevado ao quadrado. Isso aqui é uma equação logarítmica, porque o meu x ele está dentro de um log.
isso daqui é uma equação exponencial, porque o meu x ele está como um expoente. Existe só esse tipo de equação? Não. Existe mais uma outra porrada de equações, mas eu só coloquei ali para vocês terem uma ideia de por que o x tem que existir e quais são as características que ele pode assumir, ok? Então, para ser mais específico ainda com vocês, uma equação do primeiro grau é uma equação na qual o nosso valor de x ele está elevado à primeira potência. Mas, Vitor, não tem um ali. Ali não tem um porque, como eu expliquei para vocês lá no assunto de potências, todas as vezes que eu tenho um número elevado a 1, eu não preciso colocar porque é igual a ele mesmo. Então, um não está ali por causa disso, tá certo? Mas ele está em nossos corações e é isso que importa. Bom, vamos falar agora sobre como resolver uma equação do primeiro grau. Eu tenho aqui 2x sobre 3 mais 10 é igual a 30. Para resolver uma equação do primeiro grau, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar os números que têm letra dos números que não têm letra, ok? Eu vou deixar os números que têm letra na minha esquerda e vou deixar os números que não têm letra na minha direita, certo? 2x mais 3 tem letra, então quero que ele permaneça aqui. 2x mais 3 não, me perdoe. 2x sobre 3. Como o 10 não tem letra, eu vou passar ele para o lado de lá. Então vou repetir meu símbolo de igualdade. Vou repetir o meu 30 e aí agora que vem uma coisa que é o the jump of the cat. Se eu tenho um número de um lado da igualdade e vou passar ele integralmente para o outro lado, eu troco o seu sinal. Então aqui ele estava mais 10, então ele vem como menos 10, ok? 2x sobre 3 é igual a 30 menos 10, vai ficar igual a 20. Agora vem o nosso segundo jump of the cat, que é o seguinte. Todo número que estiver aqui desse lado, que é onde estão as letras, eles vão ter que sair. Por quê? Porque eu quero saber apenas o valor da letra. Então os números que acompanham ela precisam abandoná-la, coitada. E aí que vem o nosso macete. Se eu tenho um número aqui que ele está dividindo uma letra, quando eu passo ele para o lado de lá, ele vai passar multiplicando. Então, olha, 2x é igual a 3 está dividindo, passa multiplicando, 20 vezes 3. Ok? Então, 2x é igual a 20 vezes 3, dá 60. Agora, vem o nosso outro macete, que é o seguinte. Quando o número está multiplicando uma letra, agora ele passa dividindo. Ou seja, quem está dividindo passa multiplicando, quem está multiplicando passa dividindo. Ok? Então, o 2 está multiplicando, deixa o x solitário, forever alone. Talvez vocês sejam novos demais, não entendam esse meme aí, mas enfim. E passo ele para cá dividindo. Então, 60 dividido por 2, certo? Portanto, x vai ser igual a 30. Ok. Vamos passar agora para a nossa segunda equação, ou seja, para o nosso segundo exemplo, certo? Aqui vocês podem perceber que eu tenho a mesma incógnita duas vezes de lados diferentes da minha igualdade. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar todo mundo que tem letra de um lado, todo mundo que não tem letra do outro lado. 2x, vou deixar ele aqui. O 1, eu quero que ele passe para o lado de lá, então deixei ele stand-by. Já o nosso menos 5x, eu quero que ele venha para o lado de cá, né? Então, como eu vou passar ele integralmente, ou seja, o 5 e o x, eu passo ele trocando o sinal. Então, quando estava menos 5x, ele vai vir como mais 5x. Repito minha igualdade, boto meu menos 20 e agora nós voltamos para o nosso 1. O 1 ele estava positivo, ele vai passar para lá negativo, ok? Aqui o nosso x ele é algo incomum, então eu vou repetir o x e vou simplesmente somar 2 mais 5 que dá 7. Isso aqui vai ser igual a menos 20 menos 1, repete o sinal, 20 mais 1, 21. E agora, aquele mesmo passo que a gente já usou ali, né? Se o 7 está multiplicando, eu vou passar ele para lá dividindo. Por quê? Porque eu quero saber apenas o valor de x, não o valor de 7x.
Então, x é igual a menos 21 dividido por 7, e isso aqui vai dar menos 3. Ok? Ok. X é igual a menos 3. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Acompanhe meu raciocínio. No final das contas, nós sabemos que nós teremos 55 pessoas, cada uma pagando X reais, correto? Mas isso daqui é o final do acerto. Antes dessas 5 pessoas que entraram no final da conversa, nós íamos ter outro tipo de acerto. Nós tínhamos 50 pessoas pagando X reais, só que eu vou colocar que é X menos 7. Aí você me pergunta, Vitor, por que é X menos 7? Porque, olha, vou botar a questão de novo na tela e vou sublinhar essa parte que é muito importante para vocês entenderem por que é esse X menos 7. Quem não havia ainda contribuído pagaria sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. Ou seja, depois do acerto, cada uma das 55 pessoas vão pagar X reais. Antes do acerto, eu tinha 50 pessoas pagando um outro valor diferente que eu poderia chamar de Y, ok? Só que aí, esse Y é igual ao quê? É igual ao X reais que cada uma das pessoas vão pagar depois do novo acerto, menos os R$ 7 que foi adicionado agora. Por isso que vai ficar assim, ok? E continuando, temos mais para cima ali que ele falou que quando eu tinha apenas 50 pessoas, ainda faltavam R$ 510 para completar o pacote. Então, portanto, mais R$ 510. Está aqui nossa equação bonitinha e vamos resolver. Observe que aqui nós temos uma pequena distributiva. Ó. Então, eu vou resolver a distributiva e depois vou aplicar a resolução da nossa equação. Então, 55x é igual a 50 vezes x, 50x, 50 vezes menos 7, menos 350, mais 510. Agora vamos fazer aquilo que eu já tinha explicado para vocês antes. Quem tem letra fica de um lado, quem não tem letra fica do outro. Vou pegar esse 50 e passar para cá. Então eu tenho 55x menos 50x, que é igual a... Já vou resolver aqui, ó. 510 menos 350 vai dar 160. 55 menos 50 vai ficar 5x é igual a 160. Tá multiplicando, passa dividindo. X é igual a 160 dividido por 5. X é igual a 32. Ok? Galera, é só isso. Vocês precisam aprender, como a gente fala, a escrever matematicamente o que a questão está dando. Isso a gente consegue através de treino, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vamos voltar depois com outros assuntos de matemática e muito obrigado pela atenção de vocês, ok? Estudante não é fácil, não é verdade? Às vezes a gente perde noite, vira o dia, deixa de comer, tudo para fazer uma bendita prova e quando chega na hora, dá aquele branco. E que sensação frustrante quando isso acontece, não é verdade? Mas a origem desse branco, ela é muito simples. E como eu já falei, reside na alimentação.
você esqueceu de se alimentar corretamente e o seu cérebro ficou fadigado e na hora da sua prova deu aquele branco. E para que isso não aconteça daqui para frente, eu, Amanda Paris, que sou nutricionista, vou estar aqui nos próximos programas falando um pouco sobre alimentação saudável para você que vai fazer a prova do Enem no final do ano, conquistar com louvor a tão sonhada vaga na universidade. Vamos começar falando hoje sobre uma substância muito importante para a nossa saúde cerebral e nosso bem-estar, que é o triptofano. Você já ouviu falar no triptofano? Ele é um precursor dietético da serotonina, como eu falei, o hormônio do bem-estar e da alegria. E é encontrado com facilidade em alimentos do nosso dia a dia, como a banana. Além da banana, ele também está presente em abacaxi, amendoim, carnes magras, carnes, por exemplo, como a de frango, e também está presente em leites e derivados. Tudo isso a gente encontra com facilidade em qualquer mercado. Quando a gente faz uso desses alimentos no dia a dia, temos um consumo regular dele, os benefícios do triptofano fazem com que a gente consiga pensar melhor, além de melhorar também a memória, ou seja, nós gravaremos os conteúdos que precisamos com mais facilidade, evitar o apagão na hora das provas, o corpo e a mente vai ficar melhor, porque não vamos sentir aquele cansaço mental. Porque quem nunca aconteceu de ficar fadigado mentalmente quando temos muita coisa para estudar? Então, o triptofano, ele previne esse cansaço. Além disso, melhora a função cognitiva, ou seja, você vai aprender melhor, vai conseguir assimilar melhor os conteúdos. Além disso, vai ficar mais tranquilo, evita a ansiedade e você também vai dormir melhor. Porque uma pessoa quando está sem dormir, quando bate aquela insônia, no outro dia a gente acorda cansado, fadigado e estressado. Então, as minhas dicas é que vocês aumentem o consumo desses alimentos para que tenha esses benefícios. Por hoje eu fico por aqui e até mais. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física. Estamos aqui hoje para trabalhar sobre os movimentos verticais. Observe bem, o que nós vimos até agora foram os movimentos horizontais. Só que existe um movimento também chamado movimento verticais, que são 3. São chamados os queda livre, lançamento vertical para cima e lançamento vertical para baixo. E aí, bora passear aqui? Vem cá comigo, galera! O movimento vertical tem uma grande característica. Quem vai acelerar vai ser a gravidade, tudo bem? Ou vai desacelerar também. Gente, na queda livre, imagine aqui um bloco, tá? E vou soltar ele. O que é que caracteriza a queda livre? A queda livre, a característica é que a velocidade inicial, ela vale 0. A velocidade inicial, gente, ela é nula. Então, quando você solta um corpo em uma certa gravidade, com a velocidade inicial igual a 0, ele vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, não é? Acelerado pela gravidade. Eu gosto muito de fazer analogia. Imagine o rio, beleza? Tá imaginando o rio? Ó o rio aqui, ó ele aqui. Isso. Se você tá nadando contra o rio, rapaz, você tá nadando contra o rio. Se você tá nadando contra o rio, sua velocidade tende a aumentar ou diminuir? A diminuir. Se você está nadando a favor do rio, sua velocidade não vai aumentar? Beleza, imagine a gravidade, gente, como um grande rio que empurra para baixo. Imagine algo aqui invisível e está empurrando você para baixo. Beleza? Então, se você se solta nesse rio, a correnteza não vai levar? Então, beleza. Se você tem uma bola qualquer, e solta ela na gravidade, ela vai ser empurrada para baixo, né? Então, a gravidade sempre vai apontar para baixo e vai acelerar o corpo, porque a gravidade é uma aceleração. Para de gravar um monte de equação. Você já sabe essas 3 equações.
Então vamos fazer uma pequena adaptação, tá? Para poder colocar nas equações da queda, no caso, né, da queda livre. Mas volta a falar, você já conhece ela. Vem cá comigo. Turma, olha para aqui. Se a altura inicial vale 0, a velocidade inicial é 0, porque na queda livre a velocidade inicial é 0, olha para aqui, ó. Quando você tem uma certa altura, você não chama de h? Então a distância percorrida vai ser h, é igual a, isso aqui tudo é 0, a gravidade vai ser aceleração. Então onde tem a, você bota g, t ao quadrado dividido por 2. Então repare que é uma equação, parece que é diferente, mas é uma equação conhecida. Vem cá comigo, ó. Na queda livre a velocidade inicial vale quanto, gente? Vale 0. Então fica v é igual a g vezes t. Turma, ó pra aqui, ó. Na queda livre a velocidade inicial vale quanto? Vale 0. Vá, a aceleração vai virar quem? O ΔS vai virar quem? Então v ao quadrado, vá. A aceleração virou quem, gente? A gravidade. E a distância horizontal, quando você chama de vertical, você chama de quê, galera? Altura. Então não pode dar mole, hein, gente? H significa o quê? Altura. Beleza, galera? A queda livre sempre aponta para onde? Para baixo. A velocidade inicial vale quanto? 0. E esse G significa que é a gravidade. Pronto. Sabe isso aqui? Você vai embora. Você pegou isso aqui, você vai embora. Não tem como errar. Tá aqui uma questão, tá? Que o Enem quer perguntar para vocês, ó. Um objeto cai... Opa, ó, ó. O pulo do gato. Cair, soltar, é velocidade inicial igual a 0. Então é uma característica da queda livre, beleza? A altura vale 80. Qual o tempo ao atingir o solo? Gente, a altura, vá, é igual a quem? A g, t ao quadrado sobre 2. Turma, a altura ele diz que é quanto? 80. A gravidade vale quanto, meus amores? 10. Tempo ao quadrado dividido por 2. Ô, turma, olha para aqui, ó. 0 aqui, 0 aqui. Eu posso cortar. Cruz-crash, tempo ao quadrado é igual a quem? 8 vezes 2. 16. Tempo é raiz de 16. Tempo dá 4 segundos. Então, o tempo que ele vai levar caindo vai ser quanto? 4 segundos. Agora, se ao invés da velocidade inicial ser 0, você pode lançar. Você pode ter uma velocidade inicial. E quando você tem uma velocidade inicial, você chama de quê, gente? Lançamento vertical. Esse lançamento ele pode ser para cima, pode ser para baixo. Onde é que você tem que se ligar? Onde você tem que prestar atenção? Quando for para cima, a gravidade é negativa. Quando for para baixo, a gravidade é positiva. Por quê, gente? Porque a gravidade é um grande rio que aponta para o centro da Terra. Se você está contra esse rio, sua velocidade diminui. Então a aceleração é negativa. Você está a favor do rio, então a aceleração aumenta, né? A velocidade. Então a aceleração é o quê? Positiva. Vem aqui comigo, gente. No lançamento, a velocidade inicial é diferente de 0, né? Então você pode lançar para baixo ou você pode lançar para onde? Para cima. Gente, na moral, de coração, é tudo igual. A única diferença é que essas equações eu não vou mais cortar a velocidade inicial. Então vai ficar H é VO vezes T mais G, T ao quadrado sobre 2. V é igual a VO mais GT. V ao quadrado é VO ao quadrado mais 2GH. Não é isso, galera? Repare que é a mesma coisa, só que aqui agora eu vou considerar a velocidade inicial. Vá, você é inteligente, você é meu aluno, você bota pra lenhar, rapaz, você é esperto. Quero ver, vá lá comigo, vá. Se no lançamento vertical para baixo a gravidade é positiva, quando for lançamento vertical para cima vai ser a mesma coisa. A única diferença é que quando você lança verticalmente para cima, onde tem a gravidade, você vai botar um sinal de menos. Então fica H é VOT menos GT ao quadrado sobre 2. V é VO menos GT. V ao quadrado é VO ao quadrado menos 2GH. Turma, olha para aqui, ó. 3 equações, 3 equações, 3 equações. Ai, são 9 equações.
não precisa gravar nenhuma. É só você entender e fazer a adaptação. O que é S vira H e o que é G, né? No caso, A vai virar G, que é a gravidade. E aí, alegria? Agora deixa eu te dar uma manha aqui que é importante. Você sabe qual é a parte que mais cai no Enem? Se liga aí, ó. Quando eu lanço alguma coisa para cima, lá em cima, no ápice do movimento, no apogeu do movimento, no ponto mais alto, a velocidade final aqui vale 0. Então, se eu lhe perguntasse quem é o tempo de subida, é velocidade inicial dividido pela gravidade. Grava no coração, gente. E a altura máxima é velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Turma, uma ótima notícia. As questões desse assunto, geralmente, é só você entender que é movimento vertical, beleza? Você pode lançar ou soltar. Se soltar é queda livre, se lançar, velocidade inicial é diferente de 0, beleza? E geralmente na prova só cai forma, só cai equação. É só você identificar a questão, saber se localizar. Então bora lá revisar rapidinho. Gente, o que é queda livre? Velocidade inicial vale 0. Perfeito. E o lançamento é para cima ou para baixo? Para baixo. O que é um lançamento vertical? É quando a velocidade inicial é diferente de 0 e eu posso lançar para cima ou para baixo. O que é que vai mudar os dois, gente? No lançamento vertical para baixo, gravidade positiva. No lançamento vertical para cima, gravidade é o que, gente? Negativa. E pegar a manha, que o tempo de subida e a altura máxima. Ó, não esquece não. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Turma, na moral, de coração, tá vendo isso aqui? Não tem mais o que lhe perguntar na prova. É impossível fazer outra pergunta. Não existe outra pergunta. Se você souber isso, você com certeza absoluta vai se dar muito bem na sua prova. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, gente! Já mandou o link da plataforma do TV Enem para sua amiga, para seu amigo, para seu colega, para sua colega? Não, então faça isso logo. Partilha. Vamos divulgar, vamos crescer juntos. tvenem.com.br é a nossa plataforma. Mas nós estamos também nos canais das grandes plataformas de vídeo. Estamos na TV aberta e nas TVs a cabo, junto com vocês, partilhando conhecimento e partilhando essa grande vitória na prova do Enem. Um grande abraço e até a próxima.